Amados irmãos de jornada, namastê. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e veio habitar entre nós, o Mestre. As Escrituras Sagradas falam que o Pai criou tudo com o Verbo. A gente pensa em voz, mas será que o Criador do universo transcendental criou o universo com a voz similar à humana? Não. Mas verbo lembra também vibração. E não é a forma mais bonita e poderosa que todos nós temos de fazer vibrar o ar, as partículas do ar, vibrar o peito, e assim vibrar o nosso próprio corpo, através da voz? Nós não somos co-criadores em plano menor, enquanto o Cristo é o Criador em plano maior, enquanto o Supremo é o Todo-Poderoso Criador. Jesus não falava, eu e o Pai somos um, e eu vivo para fazer a vontade do meu Pai. Jesus não disse para nós, vós sois deuses, brilhe vossa luz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então aquilo que para o Pai, de forma incompreensível para a gente ainda, era a vibração criadora, manifesta-se em nós, em nosso padrão, na nossa pequenez, com a voz. O trabalho essencial de Jesus sobre essa terra foi através do quê? Qual foi a essência do trabalho de Jesus na terra? O principal instrumento de trabalho de Jesus na terra entre nós? A voz. Falar, comunicar, ensinar, abrir os véus do mundo espiritual para nós, para falar que existe um reino para além. E nos instigou quando disse aos 12 apóstolos que deveriam ir e, através da voz, é claro, pregar o quê? A verdade e o amor que ele ensinou. Hoje, não consegui nada para falar, nada. Como eu sempre aguardo, nada. E eu vim disposto a ouvir e não falar nada. Tanto é que eu vim direto falar com o presidente. Senhor presidente, por favor, não me passe a palavra. Se eu sentir a necessidade, eu peço ao Senhor. Porque a palavra, para mim, é uma coisa sagrada, muito sagrada. Para falar a verdade, é sagrada para todos nós, apesar de desconhecermos. Com a palavra a gente constrói coisas instantaneamente, no plano espiritual, no plano astral, no plano mental. Mas não levamos em consideração isso. O chakra Vishuddha, que é o chakra da vibração da voz, também está no mesmo nível dos braços, com quem a gente constrói, faz, com quem a gente atua, ao estender a mão para o outro, ao acariciar, ao abraçar, ao socorrer, ao educar. E normalmente nos acompanha quando a gente está falando, né? Estou falando e o braço está manifestando com gestos aquilo que eu tento explicar com a voz. E possivelmente aqui no plano espiritual, algo além acontece, com os movimentos do braço junto à voz. E que eu espero que não seja só a minha pequenez, mas aquilo que os irmãos maiores estão aqui tentando trazer através de todos nós aqui e através de vocês. Porque vocês são divinos e apesar das dificuldades, das dores, estão aqui
vibrando isso na medida de suas possibilidades, assim como nós aqui. Mas ouvindo os irmãos, começou a me vir a emoção e algo para dizer. Cuidado com o que se fala, cuidado como você usa a sua voz. É instantâneo aquilo que se plasma em volta de você quando você fala. Um palavrão para um vidente talvez apareça uma coisa gosmenta, fedorenta, uma coisa que fede, que causa asco. Um palavrão, uma humilhação ao outro, tem a cor, tem mau cheiro. Só que aquilo te acompanha, você. Você é co-criador com o Pai. Ele te deu liberdade de você criar o que você quer, inclusive cometer os erros de criar coisas ruins para depois você aprender sofrendo as ações disso à sua volta. Procuremos falar o que é positivo e bom, mesmo que não estejamos sentindo-se bem, porque esse falar bem vai mudar a vibração sua. Você fala a palavra amor, teu peito vibra naquela vibração de amor, sua garganta, seus ouvidos, o ar à sua volta e a psicosfera. E se a sua intenção não for o amor ligado ao homem ou mulher, mas o amor por tudo e por todos, sem pensar em retornar nada, então você vibrou o mais alto nível de amor com a sua palavra. Isso fica em você. A palavra gentileza, gentileza, é suave ouvir, né? Gentileza. Fraternidade, frater. Eu já me vejo até abraçando, eu adoro abraçar, quem me conhece na sala sabe. Fraternidade. Humildade. Você se colocar no seu tamanho, o que não significa se diminuir naquilo que você tem de bom, mas se colocar no seu tamanho para não ocupar o espaço do outro, para que o outro também possa manifestar o que é de bom junto a ti, contigo. Jesus nos disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como ele trouxe a verdade? A voz, o ensinamento, foi falando. As curas em si, nos corpos, só tinha a finalidade de chamar a atenção para o que ele tinha a dizer. A cura dos corpos, cegueira, paralítico, e todas as curas só tinham a finalidade que aquelas pessoas, nós, né, muito insensíveis ainda, muito ignorantes, ficassem surpresos com aquele tipo de ação. Um cego de nascença que agora passa a ver. Isso levou aqueles irmãos no passado a parar e pensar: precisamos ouvir o que ele tem a dizer. Se ele não tivesse curado, ele não teria sido ouvido. Se ele não tivesse feito aqueles ditos milagres, ninguém o ouviria. Mas o que repercute até hoje em nós, que estamos mais maduros espiritualmente, é a palavra do amor, do perdão, da esperança, da fé, do auxílio ao outro. É isso que é cantado e nos toca, porque a essência nossa que é isso. A gente veio aqui para vibrar, principalmente com a palavra, com a voz. Criarmos isso, uma prece. Eu parei para ouvir vocês cantando como Zaqueu. Eu não cantei, eu queria ouvi-los. Vocês todos cantando como um coral. Nossa, que maravilha. Aqui pensando ser os piores seres humanos, cheios de culpas, cheios de imperfeições, e estavam produzindo luz para muitos que estão em condições precárias nesse mundo, em meio a uma guerra louca, que na verdade são ajustes de coisas do passado. Nós não estamos aqui para julgar, não o julgamos, mas analisar, entender e servir. Aqui servimos. Eu fechei os olhos para ouvir cantar como Zaqueu. E em nome deles, em nome da loucura da guerra deles, nós aqui pedimos para se elevar um pouquinho para ver Deus, em nome deles.
porque aquilo que veio para nós foi até eles. Nós somos um só. Essa família humana é um só. E aquilo que fazemos de bem aqui, na intenção do bem não só nosso, mas dos outros, vai até a família lá, que precisa. Quando parte do nosso corpo está machucada e ferida, o coração manda mais sangue para aquela região, não manda? Está precisando. Os anticorpos que estão nos intestinos entram no sangue e vão àquele lugar socorrer, não vão? É um corpo. Então a parte boa do corpo socorre a parte que está ruim, doente no corpo. Assim somos nós no planeta inteiro. Façamos uso desse dom de criar em plano menor, que é a voz. Como eu não me sentia com nada de especial para falar, preferi ficar em silêncio. E eu falei isso, presente, se eu perceber que tem alguma coisa para dizer, eu aceito falar. Então, meus queridos irmãos, construa vosso mundo com a palavra. Fazemos isso o tempo todo, dentro de casa, na rua, e isso nos acompanha. O que falamos é resultado de sentimento e pensamento. Você alinha vários corpos para isso. Você sente a imersão boa, aquilo se transforma num pensamento: fraternidade, humildade, respeito, carinho, perdão. E aí você pronuncia, você alinhou 3 corpos. E aí você vibra no ambiente. Se não tiver uma coisa boa para falar, mesmo que esteja irritado e com raiva, fique em silêncio então, não produza, não vibre na voz. Que isso seja só uma vibração só ou no coração, no sentimento, ou só na mente, mas não se transforme em voz, não plasme no físico. Na sala 11, eu tenho visto os ditos milagres, que não são milagres, mas são resultados da lei divina. Estamos sofrendo aqui porque usamos a lei divina a nosso desfavor, porque ela nos devolve aquilo que nos cabe. E as aflições que nós temos é o retorno da lei divina do que mal fizemos dos poderes que temos. Mas quando você a utiliza de forma positiva, ela também te dá o retorno positivo da forma que você não imagina. A alegria de, depois de 12 anos na sala, ouvir irmãos contarem de suas vitórias. Como a Daniela, que recentemente saiu da sala para um outro trabalho no Frei Luís. E ela alegremente, efusivamente falar que há 7 anos limpa, está vivendo uma vida que nunca pensou que viveria. Ela está realizando, não é isso, Daniela? Está ali na sala ali. Foi construção dela. Ela ouviu, entendeu e fez valer. Transformou. Veio ouvir, se tratar e ficou trabalhando no Frei Luís. Atende as pessoas na sala. Eu atendi até agora, o atendimento dele é outro. Viveu o Cristo em si, transformou em voz, abraço, serviço. É dando que se recebe. Recentemente, tem um irmão na sala que eu vi como ele chegou. Deu pauperado pela compulsão que tinha. Deu pauperado. E ele veio, entendeu que precisava compreender, ele precisa ser autônomo, ele precisa encontrar o Cristo nele, saber como lidar com o Cristo nele, trazer para fora em benefício do outro, e com isso encontrar o amor, a felicidade e a paz que ele precisava. Esse irmão fez o curso na casa, os 3 anos de curso. Foi para o som, serviço de orientação mediúnica. Esse irmão está trabalhando na sala 11 agora, dando passe. Recentemente eu pedi, ele estava chegando, veio me dar um abraço, eu estava falando com todos assim, eu falei: meu irmão, vem cá, Carlos Dias, vem cá, Carlos, fala da tua experiência para eles aqui, que seja alguém que esteve lá no fundo do poço, estava lá dentro, lá embaixo, e saiu. Então fala para eles aqui como é possível, que todos eles podem, que nenhum deles é menos divino, menos filho do Pai que você. E aí ele contou uma coisa que eu nem sabia. Ele falou assim: olha, quando eu cheguei aqui, eu não conseguia fazer uma prece. Eu começava assim: Pai nosso que está no céu, santificado, e eu esquecia. Eu tinha que começar de novo a prece. Olha o estado mental em que ele se encontrava.
E aí ele tinha que começar de novo a fazer a prece. Pai nosso que está no céu, santificado. Ele esquecia. Ele falou, Odilon, eu não conseguia concluir uma frase de uma prece. Não tinha capacidade de me concentrar numa prece, em virtude do meu estado de compulsão, de vício. Esse irmão faz prece e canta com a gente quando a gente abre a sala. Ele faz prece e canta. Canta como nunca. E ele dá paz. Tu vê que ele abraçou como sacerdócio o servir o outro. Ele entendeu a mensagem. Você quer socorro? Você quer cura? Você quer paz? Estenda o pouco que você tem ao outro, que não tem nada, e o que você tem é muito. E ao fazer isso, o Senhor da vida te blinda com mais amor, mais capacidade ainda de servir, para que você estenda isso a mais irmãos e com melhor qualidade ainda. E aí a compulsão não faz mais sentido, porque o grande barato é amar, compreender, abraçar, ver o outro que estava caído em pé junto de você, aquele irmão que chega desesperado, de aflição, com a família por um triz, já tentou tudo lá fora e nada resolve, não tem canto que resolva. Vem ao Frei Luiz para entender tudo aquilo que ela não buscou, que é o espiritual, o divino. E aí vem chorando, desesperada, ouve a orientação, começa a botar em prática, passa 1 ano, 2 anos, ela vem chorando de novo. Só que não é mais de tristeza e de aflição, já vem chorando de gratidão para falar, meu filho está aí, está lá no fraterno agora, minha esposa está no fraterno, minha irmã está, meu neto está no fraterno agora, ele vem para a sala, Odilon. E eu vejo irmãos que chegaram assim, trazidos pela mãe, pelo amor dela, pelo amor do pai, pelo amor do filho, pelo amor da avó, ele vem e muitas vezes ele assume o trabalho. Não precisa mais que a mãe, o pai insista, ele entende, porque se ele quer realmente sair da compulsão, desse sofrimento, se o espírito entendeu que ele estava equivocado, ele sai. E eu vejo esse irmão começar a vir à sala, não precisa nem a mãe trazer, o pai trazer, ele assume a jornada. Ele encontrou o grande barato da vida, que é amar e compreender e servir. Mas isso é uma construção. Deus não nos dá nada, porque Ele já nos deu ao criar, está tudo implícito em nós. Nós realizamos, está tudo aqui, tudo. O que existe em Deus, tudo o potencial de Deus existe em cada um de nós. Agora cada um tem que despertá-lo aos pouquinhos, com os atos, baseado na compreensão da lei divina. E a casa espírita tem como prioridade dar a entender a cada um como funciona a lei divina, como é o porquê da vida, para que você realize. Casa espírita não tem sacerdote, não existe hierarquia sacerdotal aqui. Somos todos aflitos que chegamos aqui, agora estamos estendendo a mão para os outros aflitos, porque dei de graça aquilo que recebeu de graça. É o que fazemos aqui. A grande alegria é ver outros. Não é, Alessandra? Mais uma ali, ó. 2 Alessandros aqui. No início eu estava falando para o meu irmão aqui, é minha família agora. Eu os vejo como se fosse família, como se conhecesse desde criança. Aí ele falou assim, mas nem todo mundo você conhece, está chegando agora. Eu falei, então é um presente, que eu vou conhecê-lo. Tem um presente de Deus. Esse novo que chegou vai ser mais um presente, eu vou abraçá-lo. Vai entrar na família. Compreenda e viva isso. Converse com esses irmãos que estão aqui e saíram desse poço. Saíram do poço. Vai ver as histórias deles. Saíram. Só que em vez de sair do poço e ir embora, não. Saíram do poço e aí lembraram daqueles que estão lá ainda. E como foi bom alguém ir lá e ajudar. Aí a gente pensa, poxa, faça aos outros aquilo que te querem que te faça. Aí esses irmãos, em vez de ir embora, não, estão aqui trabalhando. Montão, está tudo aí, ó. Faça você também. Dê ao outro aquilo que você está buscando. Mas eu estou no meio da aflição, Odilon. Olha, tem gente muito mais aflito. O pouquinho que você tem é muito para ele. Dê a ele para começar a receber. E aí, à medida que você for ficando mais ainda preparado para lidar com a vida, entendendo você, o outro, encontrando Deus em você, no outro, em tudo, mais você recebe, mais você quer dar,
Mas você quer servir. Chega um ponto que você não está querendo nem receber, você está preocupado em servir. O grande barato é fazer. Você está vivendo o amor ao entregar o amor ao outro. Nem fica na expectativa de quando vai vir, como vai vir. É a hora que você sente. Isso cura tudo. Tudo. Não é só para as compulsões. É para aqueles irmãos que estão pensando dar cabo da vida. É para os irmãos que estão com doenças terminais. É para tudo. Então aproveite aquilo que vocês vieram buscar. Eu sempre falo, seja bem-vindo, meu irmão, que você possa encontrar na casa muito mais do que você veio buscar. Mas já te antecipo que o que tu veio buscar sempre esteve em você, porque o mestre disse, o reino de Deus está em vós. Traga-o para fora. E lembre-se, a voz, o falar, pode destruir, mas foi assim que Jesus trouxe a liberdade. É assim que Maria Teresa de Calcutá cuidou dos seus sofredores. Assim que Irmã Dulce, Chico Xavier, Francisco de Assis, Teresa d'Ávila. Assim foi que Gandhi libertou uma nação de um domínio de uma outra nação. Vocês conhecem na história da humanidade um povo que foi liberto do jugo do outro sem uma guerra? Alguém conhece na história da humanidade? Tem alguém professor de história aqui? Alguém conhece na história da humanidade um povo que estava submetido ao outro, poderoso, e ele se libertou sem guerra? Pois Gandhi fez isso. A ahimsa, a não violência. E sabe como ele fez isso? Ele falava da não violência. Mas mais do que falar, ele era a não violência. Ele sentia, ele pensava, ele falava, ele agia na não violência. É irresistível. A nação inglesa, poderosíssima, teve que entregar a nação aos indianos. Foi a palavra. Pensem nisso e faça por onde que eu te ajudarei. Muito obrigado, meus queridos amados irmãos. Namastê.